Olá, falaremos agora essa aula sobre o tempo geológico, sobre datação relativa, datação absoluta. Então vamos parte a parte. Começaremos com o tempo geológico, que é uma caracterização paleontológica dessa lei da superposição, uma determinação de ordem cronológica das camadas, aonde nós saberemos, através das estruturas da estratigrafia, das camadas, podendo chegar a uma datação e determinar esses pontos. O tempo geológico, ele é classificado da seguinte forma. Temos uma tabela do tempo geológico, aonde ele começa nos 4,6 bilhões de anos até os dias atuais, aonde nos primeiros éons, que é subdividida em éon, era, período e época. Os primeiros éons, o Arciano e o Arquiano, é onde praticamente não existia vida. Aqui é a fase cósmica, no Arciano, porque essa fase ainda não era uma fase só de estrutura, aonde tinha os primeiros, a Terra ainda estava resfriando, os continentes resfriando, os oceanos se acertando ainda. Aqui começa no Proterozoico, o zoico, lembrando que oico quer dizer vida, então a partir daqui começa a surgir os primeiros organismos unicelulares e multicelulares, e a partir daqui ele vai seguindo. Aonde que nós temos que esses primeiros éons, ele ocupa de 4,6 bilhões de anos até 545 anos atrás. E aqui ele vem seguindo na sequência onde nós falaremos devagar. A história da Terra, então, ela é independente, ela não tem como ela ter essa independência. Ela é dependente uma da outra. Então, todas elas vêm intercaladas entre um e outro. E nós temos os métodos que vão permitir estudar essas sequências, que são o método de datação relativa e absoluta. Onde o primeiro método que nós veremos é da datação relativa, que ela é através do método de superposição de camadas. Então ela vai presenciando a deposição de fósseis e das camadas estratigráficas. Aqui nós temos o processo das datações. Datação relativa, que apoia principalmente na posição das estruturas das rochas. Nós temos aqui esses três tempos, que é onde, se for, podemos identificar. Nessa primeira parte é colocado o substrato, a primeira parte, no tempo 1, o tempo 2 e aqui o tempo 3. Sendo que nessa parte de baixo, parte inferior, seria a parte mais antiga e aqui a parte mais nova. Sendo que o princípio da sobreposição dos estratos, aonde o estrato A é o mais recente, o B o intermediário e o C a camada mais antiga, né? Então, nessas três camadas, nós temos esse princípio da sobreposição dos estratos. E através disso daí, nós podemos identificar quais são aonde estão colocados os seres. Então, temos aí uma escala do tempo geológico, aonde temos a era, período, época, a idade em ano e as características em cada uma delas. Onde, nas primeiras eras, antes do pré-cambriano, os primeiros eras, não houve vida, não houve acontecimentos, só a parte da estruturação do planeta. No período pré-cambriano, nós temos na era do pré-cambriano, nós temos três períodos: o Adiano, o Arquiano e o Proterozoico. Sendo que o Adiano é de quando formou-se a Terra, há 4,6 bilhões de anos, indo até o período Proterozoico, de 2,5 bilhões de anos. Reparem que essa parte foi a parte aonde teve o maior tempo da Terra. Então foi onde se passou a maior percentagem do tempo de existência da Terra. E onde vimos aqui os primeiros organismos multicelulares que vieram aparecer, os primeiros organismos unicelulares, as rochas mais antigas que vieram aparecer. Nessa época aqui ainda não tinha reciclagem de rochas, então não podemos dizer nada a respeito desse tempo. No Paleozoico já origina com vários períodos,
né, do Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, o Ordoviciano e o Cambriano, sendo que cada nome desse daqui, ele é interpretado por uma região de onde foi. Aqui a data, que variando de 570 milhões de anos até 208. Então, no Cambriano, nós tivemos as primeiras conchas, os trilobitas dominantes, os primeiros peixes, todos era a idade dos invertebrados. No Ordoviciano, surgindo esses primeiros peixes, o Siluriano, as primeiras plantas terrestres, o Devoniano, já os primeiros anfíbios. No Paleolítico, no Paleozoico, nós dividimos em essas duas últimas épocas aqui. São períodos que envolvem tanto período quanto era. No Carbonífero, ele subdivide em duas características, que foram os primeiros répteis e as grandes árvores primitivas. E foi quando surgiram os primeiros anfíbios, a idade deles. Aí, houve aqui a grande extinção dos trilobitas, há 286 milhões de anos. No Mesozoico vem o Cretáceo, o Jurássico e o Triássico, variando de 245 milhões de anos até 144 milhões de anos atrás, onde tínhamos plantas com flores e aqui a extinção dos dinossauros. Nesse período aqui do Mesozoico, dividimos Triássico, Jurássico e Cretácico. É onde os dinossauros eles entraram e começaram a aparecer e foi do seu início, apogeu e declínio. Então foi durante toda essa época, esse período, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Aqui no Cenozoico nós já pegamos a era, que é a era mais nova, que é a era que nós chegamos até a idade dos dias atuais. Sendo que ela tem a quaternária, a terciária. A terciária pega o Paleoceno, Eoceno, o Oligoceno, o Mioceno e o Plioceno, indo de 65 milhões até 1.600.000 anos atrás. Então, isso daqui já começou a aparecer aqui, os primeiros cavalos, as primeiras gramas, né? A Terra começou a ter essa explosão, a proliferação dos primatas, e aqui no Holoceno, que é o recente, entre o Pleistoceno e o Holoceno, começaram a chegar também ao aparecimento do homem aqui no início, que aqui em 10 mil anos, o homem na idade que nós temos em torno de 60 a 70 mil anos. Nessa coluna de datação relativa, nós temos aí essas primeiras eras, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, aonde os fósseis estratigráficos têm a correlação das bacias, que vai chegando a esses pontos onde nós conseguimos identificá-los. Então, no Paleozoico já tem a época de erupções vulcânicas, incidências de meteoritos que caíram na Terra e veio fazendo tudo isso daí. No processo de datação relativa, nós conseguimos identificar os principais nomes ali, as principais regiões. Vamos pegar pelos nomes, por exemplo, o Cambriano é o nome dado da Inglaterra, de Câmbria. O Ordoviciano foi o nome da tribo de Gales. O Siluriano era outro nome de outra tribo de Gales. E o Devoniano era a Devonshire, que era na Inglaterra. Era onde essas cidades que ficavam, essas regiões que se instalavam, onde foram identificados isso daí. Então esses nomes, Perm na Rússia deu origem ao Permiano, e todos essa nomenclatura veio seguida de uma história. Então ela não é aleatória, né? A datação relativa, dividida em época, só foi possível com as correlações mais refinadas. E aqui a datação absoluta. A datação absoluta já vem através de um processo de identificação dos átomos. Então aí é feita em laboratório, aonde esses métodos dessa datação radiométrica são completamente desenvolvidos e amplamente a partir da radioatividade, desses elementos radioativos, que é onde nós temos como princípio básico o decaimento radioativo de cada elemento. As reações espontâneas de cada átomo, onde o átomo pai, que tem o nuclídeo pai, que é o elemento radioativo, e ele passa para o elemento filho, que é o nuclídeo filho, ou radiogênico. Vamos ver como é isso. O decaimento dele, ele vai sair de um ponto a outro,
aonde o elemento pai ele tem um tempo de decaimento até o elemento filho. E é chamado de meia-vida. Então ele tem várias meias-vidas. Nesse primeiro ponto, nós vemos como ele ainda está radioativo. Ele está completamente radioativo. Aqui ele já perdeu meia-vida. Então podemos identificar, através das análises laboratoriais, que ele já tem a idade dele. Aqui ele já perdeu 2 meias-vidas. Nota-se que quando ele deixa de ser radioativo, passa a ser radiogênico, ele muda também de nome. Sendo que, por exemplo, o potássio, que é o 40K, ele é o elemento radioativo, o elemento pai. Ele, quando ele perde, ele se torna perde suas meias-vidas, ele vai se tornar um radiogênico, o elemento filho, é o argônico. A meia-vida dele dura 1,3 giga-anos. Né? O rubídio, ele passa a ser estrôncio, o samário, neonídeo, e aí sucessivamente. Sendo que nós temos principalmente os elementos que têm a maior quantidade de vida, de meia-vida, de maiores anos, para poder ser estudado. Né? A datação radiométrica ela baseia nessa acumulação dos elementos filhos e o decaimento do elemento pai. Então nós precisamos saber qual é o número de átomos de elementos pai e qual o decaimento do decaimento do pai para o elemento filho, para que nós possamos ter essa ideia e sabermos a idade desse átomo. E aqui, num breve histórico, a história da Terra, aonde foi dos primeiros éons, a bactéria chegando aqui no Proterozoico, aqui as algas, os trilobitos entrando no período cambriano, as plantas no Ordoviciano, os peixes no Siluriano, os anfíbios no Devoniano, os répteis começam aqui, do Carbonífero e vem seguindo, com o Permiano em seguida, no Triássico até o Cretácico entra os dinossauros, começo e fim. Aqui iniciam-se os mamíferos. Quando sai do Cretáceo, começam-se os mamíferos. E aqui a entrada dos cavalos, das gramas, das plantas, as gimnospermas. E aqui os macacos e o homem no final. Essa aqui é a de que nós determinamos um breve histórico da história da Terra, onde esses primeiros aqui nós calculamos, temos como elemento de estudo a datação radiativa, e aqui é absoluta, onde conseguimos encontrar a maior quantidade de fósseis. E através dessa aula, nós vimos como é que estudamos a idade da Terra, como estudamos a idade de cada ser, de cada fóssil, como calculamos esses fósseis e como foi feita essa escala do tempo geológico. Terminando assim mais uma aula e encerrando aqui. Muito obrigado.